Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da Anatomia Virtual. Se inscrevam no nosso canal, deixe seu joinha e seus comentários. Nessa pequena videoaula vou falar o que é o dimorfismo sexual. O dimorfismo sexual nada mais é que, embora o sistema reprodutor feminino e masculino sejam formados de formas diferentes, ocorre aí uma homologia entre os órgãos. Então, dimorfismo sexual nada mais é que, em outras palavras, que embora as estruturas, os órgãos que compõem tanto o sistema reprodutor feminino como o sistema reprodutor masculino, existem os órgãos que se equivalem funcionalmente, quer dizer, exercem a mesma função. Então, eu vou citar para vocês alguns desses exemplos que vocês podem até estudar de maneira comparada, e é muito cobrado isso em prova. Então, por exemplo, nós temos no sistema reprodutor masculino. Quem são as gônadas do sistema reprodutor masculino? Então, as gônadas do sistema reprodutor masculino são os testículos. Os testículos produzem quem? Os espermatozoides, e também produzem o hormônio sexual masculino, que é a testosterona, que vai dar características sexuais ao homem. E na mulher, o que equivale, na mulher? Por exemplo, os testículos. Nós temos os ovários. Os ovários, o que eles são? São as gônadas do sistema reprodutor feminino, que vão produzir os gametas femininos, que são os óvulos, e também hormônios femininos, que são o estrógeno e a progesterona. Então, é mais ou menos essa ideia. Lógico, morfologicamente são completamente diferentes, mas existe aí uma homologia funcional entre o sistema reprodutor feminino e masculino. Outra que a gente pode relacionar, no homem, a condução dos gametas, quer dizer, o espermatozoide, até ele ser eliminado, é realizado por uma via chamada de via espermática, na qual essa via espermática ela é constituída por algumas estruturas. Por exemplo, túbulos seminíferos com tecidos e retos, depois vai formar a rede testicular, só para relembrar um pouquinho da via espermática. Rede testicular, aí depois vem os ductos deferentes, cai no epidídimo, aí depois sai os ductos deferentes, aí esse ducto deferente ele vai entrar na pelve, vai se juntar, a ampola do ducto deferente, que sofre uma dilatação perto ali da vesícula, próxima à vesícula seminal, que vai se juntar com o conduto da vesícula seminal, que vai formar um ducto, o ducto ejaculatório, que é proveniente da ampola do ducto deferente, mais o ducto da vesícula seminal forma o ducto ejaculatório. E por fim, a uretra, que vai fazer aí a condução dos gametas. Assim, essa homologia também dá para comparar no sistema reprodutor feminino com as tubas uterinas. As tubas uterinas, elas têm algumas partes, uma parte intramural, o istmo, a ampola, um infundíbulo, na qual tem fímbrias, e a fímbria ovárica, na qual essa fímbria ovárica ela meio que abraça o ovário para captar o óvulo maduro, levar até o ponto da ampola para ocorrer a fecundação ou não desse material. Enfim, as tubas uterinas, o que elas fazem? Elas fazem o papel aí de condução dos gametas, assim como é feito pela via espermática
no sistema reprodutor masculino. A única homologia que é exclusiva é o útero no sistema reprodutor feminino, porque ele serve para ele que vai abrigar um novo ser vivo. Então, ele é exclusivo, tá? Assistam a minha aula do sistema reprodutor feminino, na qual eu explico mais detalhes para vocês. Então, o útero é o único órgão que não vai ter uma homologia com o sistema reprodutor masculino, tá? Bem, internamente nós possibilitamos fazer essa homologia com essas estruturas. Externamente dá para fazer outros tipos de comparação. Então, por exemplo, aqui, ó, o escroto no homem e aqui o lábio maior, tá? Os lábios maiores do pudendo, né? Eles se equivalem. Por quê? No homem, qual que é a função? É proteção para os testículos e também ajuda a regulação da temperatura ideal para os espermatozoides funcionarem. E os lábios maiores têm função semelhante que confere proteção também. Nós temos, né, aqui os lábios menores do pudendo, e como eu comentei, né, na aula do sistema genital feminino, esse espaço aqui, ó, tá compreendido entre os dois lábios menores, ele é compreendido em vestíbulo da vagina, na quais são as estruturas que nós encontramos nela. Então, a gente tem aqui, ó, o clitóris, nós temos o ósseo externo da uretra e também o ósseo vaginal. Nós podemos fazer uma comparação equivalente, por exemplo, o clitóris, né, tem a mesma constituição de tecido erétil que o pênis. Lembra, o pênis é constituído por dois corpos cavernosos e um corpo esponjoso e tem a glande, na qual essas mesmas estruturas, de maneira dissecada, dá para ver plenamente, né, que o pênis, né, se equivale ao clitóris na mulher. Outra homologia, ao lado, né, desse ósseo vaginal, existem glândulas, as glândulas vestibulares maiores e as glândulas vestibulares menores. Essas glândulas, para que elas servem? Elas servem para lubrificação do canal vaginal. Já no homem, a equivalência, né, dessas glândulas vestibulares maiores e menores é feita por uma glândula localizada na parte membranácea da uretra masculina, chamada de glândula bulbo-uretral. Para que ela serve? Ela emite uma lubrificação na uretra para a passagem do líquido seminal. Então, é bem interessante, né? Porque embora as estruturas são totalmente diferentes uma da outra, mas tem uma função equivalente aí. Muito obrigada.